Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Dona do Olhar Aguçado. Aqui, cada bate-papo é um convite para um olhar de um jeito diferente para a vida. E o convidado de hoje é daqueles que unem conhecimento, experiência, propósito. Dr. Lawande. Ele é referência internacional em oftalmologia. Prepara o coração e a mente, porque a conversa de hoje promete abrir horizontes. Tudo bom, doutor Lawande? Como vai o senhor? Muito Tudo bom em paz? estar aqui com você. Que maravilha. Muito Seja bem-vindo. Vai ser um bate-papo gostoso. Doutor Lawande é uma pessoa assim, querida, maravilhosa. Eu posso falar do doutor Lawande, que eu conheci o irmão dele na Fé Comércio, meu amigo Rodrigo. Somos amigos até hoje. E ele fez amizade com o doutor Lawande. Me parece que já chega nos 10 anos, se não já passou. Já passou. E é muito bom você manter amizade com pessoas que têm um coração bom, que têm uma alma linda, que têm uma áurea que chama atenção e faz a gente ter um olhar para essa pessoa. E principalmente quando essa pessoa olha para a gente nos olhos. Não sei se vocês sabem, mas o andar, o movimento do corpo, ele fala. Mas o olho também fala, viu, gente? Os olhos falam coisas que ninguém diz. Tem gente que diz, não, o olho só é para abrir, para enxergar, para dormir. Mentira, não é nada disso. O olho, ele tem seus segredos. E o olho da gente é a coisa assim, mais linda da vida para quem para pesquisar. Então, hoje vamos bater um papo com o Dr. Lawande, que vai ser assim, delicioso. Você que está aí, curta, aprenda, observe. E se puder, mande seu recadinho. Doutor Lawande, olhando para trás, o que despertou em você a paixão pela oftalmologia? Olha, uma pergunta muito interessante. A gente às vezes não se questiona as coisas, né? Mas são uma série de fatores. Bom, na faculdade de medicina, eu queria muito ser cirurgião. Eu já sabia que eu queria cirurgia. Mas eu também gostava muito de tecnologia, de coisas que fossem assim, sabe, união da cirurgia com coisas que fossem tecnológicas. E aí, por acaso, minha mãe teve um descolamento de retina. E foi Deus, né? Porque daí minha vida mudou completamente, porque eu comecei a acompanhar cirurgiões de retina, ver cirurgias de olho, e isso foi num crescendo. E aí eu disse, não, isso é tão bonito, uma cirurgia que você faz com microscópio, de tanta resolutividade. E aí foi me chamando a atenção, e eu que achava que ia fazer cirurgia geral, acabei que no final fiz cirurgia oftalmológica. Que história linda! Através da mãe dele, ele se descobriu como médico oftalmologista. Doutor Lawande, gente, ele é proprietário da Univisão, que fica aqui no Empresarial Mont Blanc. Um dos melhores da Bahia para mim. É meu médico há mais de 10 anos. Um beijo para o doutor François, que também foi médico durante muitos anos. Mas aí ele veio para cá e roubou de você, François. Você ficou sem, mas a gente está aqui junto. Encontrei até com o François agora de manhã, uma figura. Me conte aí, o senhor tem a formação em grandes centros como Unicamp, USP e Londres. Como essas experiências internacionais mudaram sua visão de medicina? Olha, eu acho que é fundamental a gente ter como comparar as coisas. Mas eu acho que o Brasil, por exemplo, a Unicamp, a USP, me deram uma formação muito sólida e eu fui consolidar essa formação lá na Inglaterra. Então, a gente vê e percebe o quanto o Brasil é bom também, sabe? Eu ir para lá, claro que eu aprendi muita coisa, claro que refinou o meu conhecimento, mas me fez ver também o quanto no Brasil a gente tem um potencial incrível, porque as faculdades que eu passei me fizeram com que eu tivesse uma solidez, uma segurança já muito grande. E o SUS é uma coisa que é enriquecedora demais. Você ser residente no Brasil, você tem muito acesso a fazer muitas cirurgias, a ter acesso a operar pacientes com grande complexidade. Então, o que acontece? No exterior, o residente ele não tem essa experiência tão rica. Então, nós no Brasil,
quando vamos para lá, a gente já tem uma bagagem muito grande, assim, de um número de cirurgias muito grande, de uma resolutividade muito grande. E lá, claro que a gente vai aprender as coisas mais sofisticadas, as coisas mais, eventualmente, as coisas mais avançadas, né? Sim. Mas tudo é um crescendo, tudo é uma escada que você vai subindo aos poucos, sabe? Então, ir para lá foi muito importante, porque eu vi como as pessoas ótimas, que escreveram os livros, são pessoas simples, que passam a experiência deles de uma maneira muito simples, muito amistosas. E eu tive muito aconchego, eu diria até, apesar de estar na Inglaterra, que o povo é mais distante, mais formal, com o tempo, com o passar do tempo, você vai ganhando a confiança deles, e isso é muito interessante. Mas também é muito interessante ver o quanto você já chegou sabendo. Isso é importante. O Brasil, gente, o Brasil é um país fantástico, né? A medicina, eu acho a medicina do Brasil fantástica. A medicina privada no Brasil, ela é uma medicina de ponta, sabe? Sim. Você vai para lugares como Europa, em geral, você vê que a medicina privada aqui é muito boa, tá? Exatamente. A gente não deve achar que tudo que está aqui é ruim. Não é assim, não. Né? Eu acho que a gente tem que dar muito valor, tem muitos médicos bons aqui, né? Então, o que eu sempre falo, o que eu persigo no meu dia a dia é estar entre os bons, sabe? Não é querer ser o melhor, porque isso não existe. Primeira coisa, não existe. Sim. Né? Mas você lutar para estar entre os bons te faz bom também. Isso é fantástico. Né? Então, é isso que eu falo. No meu dia a dia, eu vejo tanta gente boa e tanta gente bem informada. E eu tive o privilégio de ir lá fora. O que eu vi de diferente lá fora? A seriedade do que o estrangeiro tem com o paciente, sabe? Eles são muito metódicos. Eles são muito sérios. Eles são formais até um pouco. Mas isso te faz um pouquinho diferente, né? Isso enriquece a sua formação, sabe? E esse zelo pelo paciente, acima de tudo, eu acho que eu aprendi muito lá na Inglaterra, além da parte tecnológica, né? O respeito pelas pessoas. Pra você ter uma ideia, por exemplo, se você atende um paciente de outra etnia, muçulmano, você não toca na esposa sem falar com o esposo, tem toda uma formalidade. Uma cultura totalmente diferente. É multicultural, então você tem que aprender a se comportar, aprender a lidar com as pessoas. Nem todo mundo tem a mesma cultura que você tem. Sim. Aprender a lidar com as diferenças. Então, não foi só uma experiência como médico, foi uma experiência como pessoa, sabe? Eu acho que isso me fez uma pessoa melhor, que eu vi alguns detalhes que eu não via. Então, isso é uma coisa que eu acho que enriquece muito a formação da gente, como um todo. Porque, Juranil diz, o médico não é só técnica. Ele é a técnica em cima de uma pessoa que já vem desde a formação dentro de casa, pai, mãe, Sim. família. Faculdade de medicina, ela começa muito antes, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu respeito, na sua cultura básica. E com isso você vai expandindo o seu conhecimento técnico, mas se você não for uma pessoa toda essa base familiar, cultural, entende? Você não é uma pessoa que vai fazer bem às pessoas, ou seja, ser médico. Você pode entrar aí até para fazer o mal, como em alguns casos que a gente já viu por aí, né? Você pode ser tecnicamente brilhante, mas se você não souber ser uma pessoa boa, como é que você trata as pessoas? Ser humanizado, né? Olha, eu nunca operei olho. Eu sou cirurgião de olho, eu nunca operei olho. Eu opero pessoas, entende? Eu opero pessoas. Isso é lindo. Né? Então, eu nunca vi um olho entrar só no meu consultório. Não entra. Entram pessoas. Então, essa formação mais, digamos assim, completa, de ver a pessoa, de entender que ali é uma pessoa, isso acho que me enriqueceu muito, porque eu vi os melhores sendo assim, entendeu? Eu senti como é que deve ser. Então, assim, e isso foi muito enriquecedor para a minha carreira. Eu já tive, tanto aqui no Brasil, eu trabalhava no consultório do professor titular da USP, sabe? Professor Newton Carajosé. Então, eu tinha a experiência da Unicamp, que era a SUS, mas já tinha experiência de um paciente particular, que era um paciente super diferenciado. Quando eu fui para a Inglaterra, eu também tive essa mesma experiência, só que no nível global, né? Pessoas atendendo tanto o SUS com dignidade, quanto as pessoas mais, assim, diferenciadas que você possa imaginar, artistas, famosos, tudo. Mas eu via sempre uma coisa em comum, tratar a gente como gente, entendeu? É o segredo do sucesso, é isso aí, tá? O que eu acho que faz o médico ser um médico de verdade é ele
entender que o paciente não é um joelho, não é uma mão, não é um olho, é uma pessoa, entende? Exatamente. E partindo dessa premissa, e você sendo tecnicamente muito bem informado, aí o sucesso é mais garantido, né? E é assim que eu vejo que a medicina tem que... Eu acho que a medicina, se Deus quiser, a gente vai passar essa mensagem para os novos médicos, que esses conceitos tradicionais, sabe, da medicina clássica, tem que ser reforçados. A gente tem que revisitar isso aí. Sim, sim. Não é? Hoje mesmo eu estava escutando uma lei que está saindo aí, que as universidades de medicina que tiver com o conceito 1 e 2 não vai poder mais fazer vestibular com outras turmas. Vai ter uma prova para esses alunos que vai ser diferenciado para melhorar, porque não se pode ter faculdades em medicina com alunos fracos. Exato. Então, quando a gente para olhar, aquele médico dali é velho. Mas ele é velho, mas ele tem um conhecimento bom. Porque os novos, eles estão entrando naquela era. Antigamente, você pegava um monte de livro, colocava debaixo do braço, para ir para a faculdade, tinha que ler ele todo até de madrugada. Hoje o pessoal está indo para a inteligência artificial para pegar a resposta. E isso é grave. Do mesmo jeito que você que está aí nos escutando, que fala que o SUS não presta, que o SUS é ruim, agradece a Deus que o nosso país tem um SUS, porque os maiores cirurgiões, eles saem de hospitais de SUS, do oftalmologista, do ortopedista, do cirurgião geral, de tudo. É lá que as pessoas que às vezes têm dinheiro, que tem um acidente gravíssimo e não vai para o hospital particular, para ele sair vivo, ele vai para um hospital geral de Salvador da vida, para poder ele se sair bem. De lá, no meio do fim, pode ser até transferido, mas depois que ele consegue resolver parte das coisas. Eu sou enfermeira, trabalhei no geral muitos anos, e lá eu sempre enxerguei essa parte do SUS como uma tábua de salvação para o brasileiro. E o gringo, quando vem de lá para cá, que tem a oportunidade de que tem um acidente que ele consegue chegar no hospital desse que ele é tratado, ele dá graças a Deus, porque se você estiver lá na Europa e não tiver um seguro para lhe cobrir, ninguém lhe atende. Você vai morrer a vinga, você tem que arranjar dinheiro para pagar. Fica devendo. Então, vamos valorizar nosso SUS, que é ele que nos dá grandes profissionais e que ajuda a cuidar da gente quando não tem dinheiro. Porque às vezes você tem o dinheiro e não tem onde ser tratado, não é isso? Com certeza. Maravilha. Me conte aí, doutor. Quais são os maiores avanços recentes no tratamento do glaucoma e doença da retina? Olha, eu acho que o melhor que a gente pode falar é o seguinte: o diagnóstico está ficando muito mais desenvolvido. Nós agora temos inteligência artificial ajudando muito a gente. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Os médicos e as pessoas em geral têm esse tabu de que parece um chat GPT que vai te dar todas as respostas. Não é isso. A inteligência artificial, que eu estou muito dentro disso, que eu fui chamado agora para uma startup europeia para coordenar a parte técnica deles no Brasil. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela vai te ajudar em tarefas específicas e você ainda, como médico, é que vai dar o veredito final. Ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar, mas ela não vai substituir o que você tem que assinar como médico. Raciocínio clínico é seu, a responsabilidade é sua. A inteligência artificial nunca vai assinar um prontuário. Não. Entendeu? Em última instância, é o médico que assina, a responsabilidade médica. A inteligência artificial vai te ajudar em certas tarefas específicas, que ela aprende muito bem a fazer determinadas coisas. É como se fosse um super assistente, um super estagiário. Que ele é um estagiário muito dedicado. Mas é você que coordena tudo isso aqui. Seus estagiários te ajudam, te facilitam a vida. Por exemplo, o que seria você sem internet hoje? Ninguém. Não é? Mas ela substituiu o que você faz? Não. Nunca. Nem vai. Então, a inteligência artificial não é que vai te dar o diagnóstico, vai fazer tudo para você e você vai ficar sentado numa cadeira ali. Sabe o que está fazendo a inteligência artificial na minha vida? Primeiro, facilitando muito a minha vida, me fazendo pensar no paciente como um todo. Tá? Coisas que eu não correlacionava antes, que agora a gente consegue correlacionar. Entende? Eu vou te dar um exemplo prático. Então, vamos sair da teoria. Paciente com glaucoma. Antigamente, a gente achava que o paciente de glaucoma tinha que baixar a pressão ocular e acabou. Baixar a pressão do olho, aí o paciente vai ficar bem. Não é assim, não.
Porque a inteligência artificial hoje, a gente tem programas que medem o fluxo de sangue, de hemoglobina que vai para o nervo óptico. Então, com isso, agora, a gente, além de baixar a pressão lá de dentro do olho, tem que botar mais sangue para o paciente ser protegido, o nervo óptico dele. E como é que você faz isso? Aí você tem que parar com a sua consulta oftalmológica, que só via a pressão do olho, e ver pressão arterial do paciente, a pressão média do paciente. Se o paciente é hipertenso e não está com tratamento correto, ou então se o paciente é hipertenso... Diabético também, né? O diabético é um paciente que isquemia muito. Um paciente que tem muita baixa de circulação. Então, se o paciente é diabético e tem glaucoma, é um fator de risco seríssimo do glaucoma avançar também. Entende? Então, você tem que perguntar sobre a hemoglobina glicada, você tem que perguntar sobre a glicemia, sobre a dieta do paciente em geral. Você está fazendo exercício físico? Isso é fundamental para quem tem glaucoma. Que antes as pessoas não perguntavam nada disso, né? Você tem apneia do sono? Como é que você está dormindo? Você está tendo engasgo à noite? Porque isso pode dar uma série de consequências para o glaucoma piorar. E se você está usando antihipertensivo, isso está te dando baixa de pressão à noite, que também é um fator de risco para o pior do glaucoma. Então, percebe quanta coisa um exame de inteligência artificial abriu os olhos dos médicos. Então, é uma coisa assim que eu acho que mudou muito nosso dia a dia, com uma informação nova, porque consegue fazer novas correlações esses exames todos. Interessante. Sabe? E a gente vê o paciente de uma maneira diferente. Então, não é só sentar e esperar as respostas ali. Não é assim que funciona. Você tem que saber perguntar, né? Tem que saber perguntar. E é tanta informação que você tem que saber deduzir o que é irrelevante, entendeu? O que é relevante dentro daquela informação que a inteligência artificial vai te dando, tá? Então, o diagnóstico de retinopatia diabética também é outra coisa. Tem programas de inteligência artificial que, com uma foto, ele já detecta pequenas hemorragias, pequenas alterações que passariam despercebidas. Então, facilita a vida do médico. Você vê vários pacientes, um atrás do outro, tem uma hora que você cansa um pouco, né? É cansativo para o médico. Sim. A inteligência artificial já te dá tudo meio que esmiuçado. Isso ajuda muito. No final das contas, vai ajudar quem? Vai ajudar os pacientes, entende? Então, o médico fazendo o exame dele de uma maneira mais acurada, de uma maneira que a inteligência artificial vai te dando uma certa ajuda, um empurrãozinho. Olha aqui tem uma coisa. Então, isso é muito importante. Eu acho que a tecnologia, ela vem com a inteligência artificial, ela vem ajudando a mudar a telemedicina, que vai... Você pode tirar dúvidas nos próximos anos. Nos próximos anos, agora, aqui. Hoje, aqui. Aqui, bem ao lado de vocês, que a nossa clínica fica aqui no mesmo andar que a gente está agora, a gente tem inteligência artificial, porque é tudo via internet, entendeu? Você tira uma foto do paciente, processa ela via inteligência artificial. Então, é uma coisa assim, que mudou dramaticamente meu dia a dia. Nossa, eu não sabia que nessa área tinha chegado a tamanha... Mudou muito. E vai mudar ainda mais. Porque o que eu te digo é o seguinte, a gente está vendo o início desse processo, certo? Imagina daqui a 10 anos. Né? Imagina daqui a 20 anos. Eu li uma matéria, mas eu achei que era mentira, que disse que a China estava produzindo um robô médico que um dia ele ia conseguir atender 10 mil pacientes. E eu escutei isso tem alguns dias, eu estou futucando para poder descobrir até onde está essa mentira e essa verdade. Olha, sinceramente, eu acho que a gente vai ter, para coisas muito básicas, algum tipo de assessoramento, Sim. Sabe, muito, muito básico. Mas nunca como substituição do médico. Olha, nós temos capacidade hoje de pilotar um avião sem o piloto. Mas ninguém quer entrar no avião sem piloto, tá? Exatamente. Certo? Porque existe aquela coisa física de ter alguém ali que seja o comandante. Isso é muito importante, está arraigado na população que anda de avião, tá? Você entraria no avião sem piloto? Deus me livre. Eu não entraria. Então, gente, a gente tem um relacionamento de olho no olho, que o médico que você confia, com a ferramenta da inteligência artificial, ele vai se tornar um médico melhor. Olha só, eu digo assim, já existem médicos com uma formação um pouquinho que não está deixando a desejar, certo? Já existe isso no Brasil, concorda comigo? Sim. Mas se a gente mune esse médico com recursos para que ele seja um médico melhor, isso vai ser bom para a sociedade.
como um todo. Com certeza. Entende? Então a gente tem que ser assim, nós temos que fazer as coisas fluírem melhor para a maior quantidade possível de pessoas. Essa é que é a nossa função, tá? Equilibrar para que não tenha nada muito ruim, tá? Claro que vão ter médicos melhores que os outros. Você vai poder escolher o melhor médico da sua confiança. Isso é natural. Mas nossa função com a inteligência artificial, digamos assim, é não ter pessoas que sejam muito abaixo daquele certo patamar, entende? Eu sei. A gente equilibrar o sistema de saúde como um todo. E eu acho que isso a gente vai conseguir. E vai ser muito bom para a sociedade. Maravilha. Então, tem gente que fica achando que a inteligência artificial veio para tirar emprego, que veio para deixar o ser humano mais burro, menos inteligente. Isso não é verdade. O humano é humano. E nós precisamos ser inteligentes para poder usar. Eu vejo a área jurídica hoje, que levava horas se batendo em cima do computador para poder fazer pequenos processos. Hoje a inteligência assim, ajuda ele assim, 1/9 do que ele fazia do tempo. Com certeza. E aí você vai poder se dedicar a coisas mais nobres ainda, entende? Sim. Como é que você vai defender alguém no júri com inteligência artificial apenas? Você vai ligar o playback? Não tem como. Você tem que ter um advogado brilhante ali. Exatamente. Então, assim, as funções vão mudar, elas vão se adaptar, e as pessoas brilhantes vão continuar brilhando, entende? Não vai causar mal aquela pessoa bem preparada. E eu acho que isso que as pessoas têm que entender. E isso vai ser uma coisa muito bonita que a gente vai ver. É uma adaptação. Olha, quando lançaram a TV, o pessoal do rádio disse assim, vai acabar com o rádio, não vai ter mais rádio. Aí quando lançaram a internet, o pessoal da televisão disse, vai acabar com a televisão. Não vai acabar nada, só vai ser mais uma coisa que vai agregar. E a gente vai se adaptar e a gente vai seguir. Inclusive, doutor, eu acho que na medicina, a inteligência artificial, ela vai ajudar a salvar a vida mais rápido. Porque quando você faz uma ressonância, que o médico levava tempo se acabando ali para poder dar aquele diagnóstico. Hoje, com a inteligência artificial, você identifica um vaso, identifica um aneurisma, isso e aquilo, com mais velocidade. Com mais velocidade. Você tinha que ter laudos na sua clínica, tinha que ter um médico ali para poder dar laudo disso, daquilo, com aquela demora. Hoje você manda daqui para uma central o exame e daqui a pouco você tem o resultado de tudo. Isso. Mas veja, o que acontece é que os algoritmos de inteligência artificial, eles auxiliam a quem vai dar o laudo. Exatamente. Porque, na realidade, nunca vai existir uma inteligência artificial, eu acho que nunca, que ela vai se responsabilizar por ela própria dar o laudo. Não. Entende? Porque o médico vai passar os dados para ela. É um ato médico e será por muitos e muitos anos, sabe? Só que vai diminuir a carga dos médicos para que eles errem menos. Porque a inteligência artificial vai ser assim, ó. Já é assim na minha área. Ela não deixa as coisas passarem em branco. Tá entendendo? Não deixa passar em branco. Uhum. Por exemplo, o diagnóstico de glaucoma. Eu vou te falar o que é que a gente pode implementar, por exemplo, aqui no município. A gente tem um exame que, tirando uma foto do fundo do olho, não precisa nem dilatar a pupila em grande parte dos pacientes, você dá o diagnóstico com 99% de certeza se tem ou não tem glaucoma. E é o objetivo. E o município de Camaçari já tem isso? A gente quer implementar. A gente precisa buscar isso, doutor. Porque isso vai racionalizar tanto. Ô, doutora Rosângela, vamos conversar, minha amiga. A gente precisa levar aqui a Univisão para poder atender o povo de Camaçari com precisão, com inteligência, com responsabilidade. E o povo precisa enxergar mais. E a gente precisa ajudar, viu? Um beijo para você, minha querida. O papo tá bom, mas agora é hora do intervalo. Já nós voltamos. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari.
Seja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, estamos de volta com o podcast A Dona do Olhar Aguçado. Aproveita aí para seguir o YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e o X. E manda aí seu recado para o Dr. Lawande, que ele vai responder para você assim que você escrever para ele, tá bom? Estamos trazendo conhecimento, inspiração, tudo sobre visão. A visão humana, o nosso olho, gente, que é muito importante. Que dá um impacto humano na medicina fantástico. Doutor Lawande, me conte aí, na sua trajetória, qual foi o caso ou paciente que mais marcou sua carreira? Bom, são muitos casos que marcam, né? Sim. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, às vezes o que mais marca não é o sucesso. Graças a Deus eu vou falar uma coisa, sucesso, a gente tem muito mais do que insucesso. Sim. Né? Graças a Deus. Né? E a gente se esforça muito para isso, tá? Não é do nada. Mas os casos que mais marcam são aqueles que você tem insucesso, que é o que você mais aprende, certo? Sim. Então, é muito doído para o médico que quer o bem do paciente dele ver, às vezes, o caso não sair como ele quer. Principalmente quando ele é perfeccionista. Meu caso. Então, por exemplo, quando o paciente tem algum problema, eu também tenho problema com ele. Essa é que é a diferença do médico que se conecta. Você está entendendo? Sim. É aquela coisa da empatia, de verdade. Se você tem algum paciente que tem algum problema, você também tem problemas, certo? Então, você não quer ter. Então, você persegue uma coisa impossível, que é o quê? Ser perfeito, que ninguém é. A gente sabe que não é. Que a medicina não é perfeita, senão não existia cemitério, correto? Claro. Mas a gente busca uma coisa tão linda que é fazer o bem, né? E tentar fazer o bem para todo mundo é uma tarefa hercúlea, né? É impossível, a gente sabe, mas Sim. a gente tenta, né? Então, isso tudo bonito é para dizer que eu tenho um paciente muito especial, que chama Padre Ederbal. Padre Ederbal é um padre que eu conheço há muitos anos, é uma pessoa carismática, é uma pessoa que ele trabalhou muitos anos na Rádio Excelsior, um grande comunicador, uma pessoa, aí você devia entrevistar um dia, que é uma pessoa fantástica. A história de Padre Ederbal é o seguinte, ele nasceu... Aderbal, é? Aderbal. Ele nasceu com um olho só, enxergando. O outro olho ele já nasceu sem enxergar. E aí ele teve nesse olho que enxerga glaucoma na infância. Um glaucoma muito sério. E ele fez 30 cirurgias ao longo da vida dele. E sou eu que cuido dele nos últimos, vamos falar, 20 anos. Né? Mais ou menos isso. Das últimas cirurgias. Então eu venho lutando com essa pessoa, um olho único. E ele... com aquela visão pouca e a gente lutando. Eu não diria que é um fracasso, mas é um caso que eu queria que fosse melhor, né? Que ele andasse melhor. Mas eu aprendo muito a não desistir, nunca, dele, entende? Isso é importante. Então, assim, faço o meu máximo, me viro,
e busco auxílio de vários outros colegas que são reumatologistas, que o caso dele é ultra complexo. Não é só do olho, não. Então, assim, e isso é um desafio, mas é um desafio bom, que apesar de não ir do jeito que eu quero, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Então, isso vai criando na gente uma certa, sei lá, uma missão cumprida, sabe? Então, eu nunca me esqueço dele, e por outro lado, é uma coisa que eu queria que andasse melhor. Então, é um sentimento dúbio, mas ao mesmo tempo um sentimento que me deixa feliz do ponto de vista de pensar assim, poxa, eu faço o meu melhor por essa pessoa. E tem um detalhe, doutor, quando o senhor recebe um paciente com problemaço, que você consegue amenizar, algumas vezes resolver, outras não, você tem a família que está do lado ali, que você olha para o rostinho de cada um, você vê tristeza em alguns casos, mas na maioria você vê também satisfação. Você vê o carinho que eles passam a ter com você, porque você cuidou daquela dor do esposo, ou do filho, ou da mãe. E eu acho isso assim gratificante. É muito. Forma aquele ciclo, sabe, de amizade. O que às vezes mais forma esse cimento, né? É o paciente e os familiares sabendo que você fez tudo possível. Por isso que eu digo assim, ter as complicações é da vida. A gente lida com uma profissão difícil, né? Eu costumo falar para os meus residentes, o melhor piloto de Fórmula 1 que eu conheço morreu no carro, que era Ayrton Senna, porque ele corria risco. Medicina é correr risco também. Quando você faz uma medicina de alta complexidade, eu opero muito olhos únicos, pessoas que só enxergam do olho, imagino, que tem que operar. Então, assim, eu sei que eu corro risco na minha profissão, mas eu tenho que estar preparado, primeira coisa, e tenho que fazer o meu melhor, a segunda coisa, né? Você tendo feito isso, as pessoas sentem que você fez o melhor, entendeu? Então, você não larga do seu paciente, mesmo que tudo não vá do jeito que você quer. O grande, acho, lição que eu tenho para os novos médicos que eu posso dar é que mesmo que não corra do jeito que você quer, você não larga do seu paciente de jeito nenhum e faz o melhor. Ou encaminha para quem sabe mais. Tem a humildade Exatamente. de estar do lado do seu paciente e dizer assim, poxa, mas eu conheço uma pessoa que pode nos ajudar, vamos até ela. Então, assim, porque o paciente não é seu. Entendeu? Exatamente. Eu acho essa grandeza de você dizer assim, olha, eu fiz o máximo que eu pude até aqui, mas tem alguém que é melhor do que eu vou te ajudar a conectar com essa pessoa. Imagine a gratidão que a pessoa não tem para você. Ainda tem um detalhe, Entendeu? doutor. Eu acredito que para a gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem com a gente. Em toda circunstância, você tem que estar bem com você. Você tem que ter aquele amor próprio por você, aquele cuidado com você, para você poder transferir aquele carinho, aquele cuidado, aquele amor para o outro. Se você não está, se na área comum, sem ser na medicina, não é bom, imagine na medicina, você não está bem para poder estar cuidando do outro. Eu sempre brinco assim, eu faço palestra, eu digo, gente, se você não está ganhando dinheiro, como é que você pode ajudar o outro a ganhar dinheiro? É verdade. Você vai para lá vender imagem, mentira? Se você não está bem da cabeça, como é que você vai cuidar, ser psicólogo para poder cuidar do outro? Claro. Vai cuidar de si primeiro. Ser terapeuta, você tem que estar bem com você. Então, se você é médico, você também tem que estar bem com você, consciente, tranquilo. Tá zen. Eu digo que tem que estar zen. A gente tem que aprender a fazer meditação. Claro. Conversar com Deus. Cada um tem um Deus diferente. Isso é independente de religião. Mas todo mundo tem seu Deus. O Deus que está dentro de mim é o mesmo que está dentro de você, eu digo. E ter sua fé para poder cuidar do outro com tranquilidade. Claro. Porque às vezes você está agoniado. Eu vi um caso essa semana que o médico chegou para minha mãe e disse a ela que ela tinha que operar do outro olho. Em Salvador. E aí ela disse, mas doutor, eu só vim para o senhor porque eu já vim aqui há muitos anos, Camaçari tem médicos bons. Ele disse, a senhora vai morrer diabética, vai morrer cega dos 2 olhos, não vai andar porque a senhora operou um, não quer operar o outro. Minha irmã olhou, gravou, aí ela disse assim, bateu o nome de minha irmã e disse assim, vamos embora, tem um monte de médico bom por aí. Doutor, eu tô com 92 anos, eu posso morrer do que for. Só eu tenho certeza que eu não vou morrer cega. Ela foi sábia com 92 anos para poder dar um recado desse. Mas eu
não deixar de fazer uma visita para ele para dizer, doutor, nós tínhamos um médico bom. Ela tem 92 anos. E o senhor já acompanha ela há muito tempo. O senhor é mais jovem do que ela, bem mais jovem. E começou com ela já bem mais velha. Você não tem o direito de chegar para o paciente para dizer que ele vai morrer. Você tem o direito de dizer, você vai ter que se cuidar, você vai ter que cuidar de sua família, você vai ter que cuidar de você. E você tem que ter consciência que você tem que melhorar. Por isso que eu vou lhe fazer uma pergunta aqui agora. Como o senhor enxerga a importância da prevenção, da conscientização da saúde ocular da população brasileira? Porque tem muita gente que não tem essa consciência. Olha, é complicado porque as pessoas acham que elas estão enxergando bem, por isso eu não preciso ir para o oftalmologista, por exemplo. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, ó. 50% das pessoas nos Estados Unidos que têm glaucoma não sabem que tem glaucoma. Lá. A estimativa a estimativa na América Latina, que a gente tem mapeado vários trabalhos, 75% das pessoas que têm glaucoma não sabem que tem glaucoma. Sabe por quê? Porque não dá sintoma nos estágios iniciais. Só vai dar quando a pessoa está muito avançada. Porque diminui o campo visual e não a visão central. Então a pessoa olha para frente, está enxergando, mas ela perde a lateralidade. Então é uma coisa sutil. Tenha medo de doença sutil. Outro exemplo. O diabético, bem controladinho, aquele que está ok, glicemia ótima, 10 anos de história de diabetes, 90% tem retinopatia diabética, viu? Então o diabético tem que ir para o oftalmologista todo ano, mesmo que ache que enxerga igual uma águia. Porque para a gente prevenir que ele continue enxergando bem, ele tem que fazer o exame dele lá bonitinho. Então, esses pacientes têm que estar com o radar ligado para ir para o médico, sim, todo ano, tá? Outra coisa, crianças em idade escolar. Muito comum ter altos erros de refração, que a gente chama grau, e a criança não está enxergando nada de um olho. Até os 7 anos de idade, tampão e óculos dá jeito, que a gente chama isso de ambliopia. Depois, não há o que fazer. Então, as crianças têm que ser triadas para a gente saber se elas efetivamente estão enxergando. É fechar um olho, fechar o outro. Porque, às vezes, não fecha e não sabe que um olho enxerga menos que o outro, tá? Um simples detalhe, tá certo? E essas crianças têm até os 7 anos de idade. Sabe por quê? Se o cérebro não é estimulado a utilizar um olho até os 7 anos de idade, ele não conecta os neurônios. Quem enxerga e processa a imagem é o cérebro. O olho é uma antena, Sim. tá? Do cérebro. Então, a gente precisa examinar as crianças, principalmente as crianças até 7 anos de idade, tá? Vou trazer minha neta que está com 3 para poder fazer o exame. Você que está aí, que tem filhos, preste atenção a esse detalhe que o doutor acabou de informar sobre a criança que você tem, olha, tampando o olho, mandar ele enxergar de um por outro, depois o outro, até você descobrir, viu? Fica de olho. É. E fora as doenças oculares, que a gente chama a atenção do retinoblastoma em crianças, né? Que quando você tira uma fotinha, às vezes sai com um reflexo diferente, que tem até uma campanha que um artista famoso que não me veio o nome agora. Então, tem várias doenças que são insidiosas, tá? E a gente precisa estar muito atento. Na idade mais avançada, a gente tem uma doença também grave que vai acometer muita gente no Brasil, que a gente está tendo uma população com envelhecimento agora, né? Demográfico, que é a degeneração de mácula relacionada à idade, que é outro problema que a gente precisa ver com muito carinho na população geral. Uma coisa que eu quero dizer para as autoridades, que eu sei que vê em você, que você Sim. tem uma grande penetração. Gente, o projeto Catarata é muito importante? É um projeto que salvou muita gente de que enxergava mal, teve um apelo social importantíssimo, inegável. Só que pacientes que têm glaucoma e catarata, que são diabéticos e têm catarata, eles são seres especiais. Eles precisam ser operados, sim, de catarata quando necessário, mas é importantíssimo que esses pacientes tenham o diagnóstico prévio, controle prévio da retinopatia diabética e do glaucoma, antes que sejam só operados de catarata e depois fiquem largados no sistema público sem uma continuidade no acompanhamento. Eu canso de ver, não é pouco não, pacientes diabéticos que operaram a catarata e depois não são acompanhados devidamente.
Então, o que acontece depois? A gente já tem trabalhos que mostram, trabalhos americanos feitos na década de 80, viu? Não é coisa nova, não. Antiga, hein? Que 40 mostra anos. que mostra que pacientes, depois de uma cirurgia de cataratas, que têm diabetes, eles podem, nos primeiros 2 anos após a cirurgia, ter uma piora dramática da retinopatia diabética. E aí tem um monte de complicação, que pode cursar até com cegueira. Então, esses pacientes que são operados em multirões e tudo, têm que ser acompanhados. O multirão é importantíssimo, tem uma finalidade social que eu acho fantástica. Não é de jeito nenhum uma crítica, apenas eu acho que tudo pode ser melhorado, não é verdade? Sim, com a gente está certeza. fazendo uma crítica aqui embasada na ciência, no que é melhor para a população. Então, eu vejo o paciente diabético, o paciente com glaucoma, ele precisa ser digamos assim, uma subpopulação que deve ter um acompanhamento especial do governo. E tem um uma SUS assistência. aí que pode ajudar, que pode acompanhar. Mas eu acho que a gente tem que ter uma conexão maior. Por exemplo, você faz uma determinada campanha e esses pacientes, pelo menos diabéticos e com glaucoma, que sejam avaliados pela rede pública local de uma maneira mais efetiva, Sim. entendeu? Uma conectividade maior. Porque você atua de uma maneira, digamos assim, populacional importante, fazendo a campanha, né, em si, operando uma grande quantidade de pacientes de catarata, mas depois você tem que dar o segmento nos pacientes mais frágeis, digamos assim. Com certeza. E esse follow-up, né, esse segmento é que é muito importante, que eu acho que a gente pode melhorar. Eu acho que a gente tem que lançar esse olhar crítico, com uma crítica construtiva, que é aí que entra o diagnóstico por Eles têm que inteligência fidelizar artificial. o cliente, né? Ele mandou operar, então vamos fidelizar. E aí, seu fulano, como é que o senhor tá? Volta aqui tal dia, vai para tal clínica para poder fazer Olha, o exame. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Se a inteligência artificial fosse usada no multirão, ela já daria para a gente, escanearia as pessoas de maior risco. Pronto. Ah, vai operar de catarata? Ok, operou. Depois, como você teve esse exame aqui alterado, você vai precisar de um acompanhamento especial. E você consegue racionalizar custo. É barato. A Massari precisa disso urgente e a gente vai Eu correr acho que atrás porque a gente não quer dar o povo cego. Quer que eu te dê uma notícia? A Prefeitura de Campinas, que é um município super desenvolvido de São Paulo, já vai começar a usar esse tipo de inteligência artificial nos pacientes que têm obesidade. Tá certo? Já está vendo, a inteligência artificial já vai ser usada num projeto que está sendo elaborado agora e deve começar até o ano que vem. Pacientes que têm obesidade, que têm um alto risco de diabetes e que vão ser todos triados com inteligência artificial, com esse programa que a gente já tem aqui agora. Eu não estou falando de ficção científica, eu estou falando de um software que já existe, tá? Então, isso é que está mudando. As pessoas, sabe, as mudanças acontecem e existe um ponto de inflexão que é rápido, tá? A gente pensa como se fosse uma coisa assim, quando existir, já existe, tá? Já existe, é eficiente, já chegou e está aqui. Esse é que é o problema. Me conte uma coisa, doutor Laonde, tem vezes que a gente, tem vezes que a gente vê um monte de bichinho preto no olho da gente, como fosse um bocado de besourinho. O que é isso? O olho da gente é como se fosse uma bola, tá? Sim. É uma bola. Dentro dele tem um gel. Esse gel, quando a gente nasce, é super transparente. Mas quando a gente vai ficando mais velho, ou então é míope, ou então já operou de catarata, alguma coisa assim, ele pode colapsar a proteína que tem nele. Porque o gel é o quê? É proteína com água em volta. Então, a proteína tem uma carga eletronegativa. Com o passar do tempo, ela colapsa essa carga eletronegativa e forma uns gruminhos, assim como se fosse uma neve. A gente chama isso de mosca volante. Porque quando você olha a luz, parece pequenas mosquinhas, ou então uns fiozinhos de cabelo. É proteína, tá? Proteína que está lá dentro do seu olho e ela vai se juntando e formando vários pequenos... assim, a pessoa percebe como fiozinho de cabelo, percebe como se fosse uma mosquinha volante, mas isso é normal. Até aí, ótimo, porque isso não vai causar grandes distúrbios. Acontece que tem uma fração das pessoas que sentem a mosquinha volante e sente flash de luz também, que aí pode ser uma coisa mais grave. E a gente precisa examinar a retina das pessoas que sentem a mosquinha e o flash de luz também, tá? Marca pra mim, viu? Marca pra mim que eu já fiz catarata e eu preciso fazer esse exame. Quando eu fui fazer catarata, eu levei a Osite para fazer. E aí, eu disse assim, tá acontecendo alguma coisa, porque eu olho para mim e me acho feia no espelho.
Eu olhava para o Zite e achava ele muito feio. Eu olhava para a Sara feia. Eu disse, todo mundo que olha, ele tá feio. O que está acontecendo? Aí no dia que eu levei o Zite para operar, eu falei, doutor, eu estou trazendo meu marido para operar, mas tem alguma coisa errada comigo. Isso tem alguns anos. Aí ele perguntou, o que você está sentindo? Eu falei assim, eu me acho feia, eu me acho parecendo que sou aramaçã. Eu olho para meu marido, aquele homem feio, todo mundo que olha, ele tá feio. Ele, vou operar seu marido, não, vou fazer isso. Quando ele falou assim, sua catarata, você precisa operar primeiro, porque ele tá madura. Eu disse, mas não tem nada a ver de madura. Ele disse, pode marcar sua cirurgia, fazer todos os exames, daqui a 8 dias você tem que operar, porque você tá para perder o olho. Você vai perdendo a acuidade visual. Fui vai perdendo a definição, mesmo. Exatamente. Tem cataratas que você perde a definição. As letras tudo tortas assim quando eu ia estudar. Isso acontece. Tem cataratas que você perde a definição e começa a ver tudo diferente, né? Acontece que as coisas vão acontecendo com a catarata normalmente aos poucos. Então a pessoa vai se acostumando com aquilo, né? Não é uma coisa abrupta. Então você vai se adaptando, vai jogando mais luzes no seu ambiente, vai lendo com mais contraste com luz e vai se adaptando um pouco. Vai gostando da luz clara, branca, né? Então vai se adaptando. Mas tem uma hora que você já vê que, poxa, é demais, né? Isso acontece com muita frequência. E aquelas bactérias que dá no olho da pessoa e a pessoa fica cega? Eu conheço alguns casos no Camaçari que pessoas tiveram uma bactéria dentro do olho e com 90 e poucos dias estava cega. Que é isso? Olha, o olho... Ele veio para aqui e eu estou fazendo com a gente. Eu estou entrevistando o doutor Laonde, que é um dos maiores médicos retinólogos da Bahia, acho que do Brasil. O homem estudou na Inglaterra, dá aula na PUC. Me parece que também ele dá aula numa universidade de uma vez no ano, duas, nos Estados Unidos, né? Harvard? Não, eu já fui algumas vezes para os Estados Unidos. E agora a gente está fazendo também, olha que coisa bacana, pesquisa com a Universidade de Toronto, no Canadá. Toronto, no Canadá, sim. Começando um projeto de pesquisa que, inclusive, tem a ver com inteligência artificial. E é pesquisador, viu? Vocês estão pensando o quê? Para ser bom tem que pesquisar. Olha, a gente está fazendo aqui, do lado de vocês, uma coisa linda, que é um projeto que a gente fez, pegando o sangue dos pacientes que têm glaucoma e pacientes normais, porque junto com o laboratório de genética da Unicamp, que eu sou filiado, digamos assim, colaborador desse projeto, a gente colheu sangue para avaliar geneticamente mais de 700 mil alteraçõezinhas que podem ter no cromossomo das pessoas, sabe, gente? E com isso, um dia, sabe o que a gente vai tentar fazer? Vai tentar fazer algum tipo de teste genético que você compre numa farmácia, que isso já existe, tá? Só que existe na Inglaterra para o povo de lá. A gente tem que criar para o povo daqui, que é diferente. Uma triagem para você saber que tipo de doença que você vai ter quando você ficar velho. Eu fiz um mapeamento. Vou ficar careca. Mapeamento genético, que a gente chama, né? Então, tem para várias doenças. Por exemplo, doenças oculares, câncer de mama. Você sabe a Angelina Jolie? Ela tirou a mama porque ela tinha um marcador genético que, inclusive, a mãe dela morreu de câncer de mama. E ela descobriu que ela tinha essa alteração genética e tirou a mama antes de ter câncer. E ela está linda, maravilhosa, e não teve a mutilação de tirar a mama sendo uma coisa programada, ela pôde botar prótese, está linda. Tá? Eu fiz o exame desse, eu fiz, minha filha fez, minha neta fez. Gente, a genética vai mudar. E aqui em Camaçari, já tem. A gente fez coleta na semana passada do povo, várias pessoas já mandamos para a Unicamp, porque a gente está há algum tempo, junto com a Unicamp, na Univisão daqui, tá? Fazendo esse tipo de avaliação, que o DNA é processado no Unicamp, vai para Singapura, que é o segundo maior laboratório de genética do mundo hoje, na Ásia, tá? Singapura. Só perde para a Universidade da Califórnia. Então, isso é processado lá. São 700 mil bases genéticas, alterações, que são avaliadas por paciente. Uma coisa linda. Feita aqui em Camaçari, tá? A gente está fazendo ciência de primeiro mundo aqui, tá? Com muito orgulho, em Salvador e aqui, tá? E muita gente envolvida. Quando eu digo aí, todo mundo, assim, é o melhor oftalmologista retinólogo do Brasil, é doutor Lalonde. As pessoas falam assim, onde foi que você arranjou esse homem? Esse eu não arranjei ele, não. Ele tem uma clínica aqui em Camaçari, lá no prédio. Pois é, com muito orgulho. Você vê que a gente pode fazer medicina de qualidade. Doutor Osite, um ícone que está aqui também. Então, seu prédio é bem representado, viu? Vem cá, quais são os maiores desafios na oftalmologia
que ainda o Brasil enfrenta a dificuldade de abrir as portas para algo desse tipo, né? Eu estou dando a resposta para você. Fiz a pergunta e estou dando a resposta. Eu acho que o Brasil, a gente precisa levar oftalmologia de qualidade para as pessoas, né? Então, a população do Brasil está crescendo muito. A gente tem demanda para tudo, desde óculos até cirurgias de catarata, que a gente vê a quantidade de gente que precisa ser operada porque a gente está envelhecendo. Mas a gente tem que olhar agora que a população do Brasil está mudando demograficamente, a gente está envelhecendo, essas doenças da senilidade, né? Então, a oftalmologia ela vai mudar bastante nos próximos anos para cuidar muito de pessoas idosas, né? E o nosso desafio vai fazer com que os idosos enxerguem super bem. Então, isso é maravilhoso. Olha, a gente tem tido um sucesso muito grande em cada vez mais implantar lentes intraoculares que diminuem a dependência da visão de perto. As lentes avançaram muito, tá? Eu tenho feito várias cirurgias que não fazia antes, né? Com resultados cada vez melhores. A gente tem avançado muito no diagnóstico das doenças, prevenção das doenças, né? E eu acho que a gente vai, no Brasil, que a gente precisa fazer uma medicina de qualidade com baixo custo. É por isso que eu bato na tecla da inteligência artificial, que eu acho que o poder público não pode, não deve, de forma nenhuma, fechar os olhos para isso aí. Porque vai ser medicina com alta resolutividade e baixo custo, né? Porque é isso que é o propósito dessa nova vanguarda que vem por aí, né? Porque nós temos equipamentos caros que fazem diagnóstico de quase tudo, um tomógrafo a laser, o que a gente chama de OCT, campos visuais sofisticados, só que eles são caros, não são móveis, eles não conseguem ir num postinho de saúde. Já que com essas novas tecnologias, o médico vai conseguir ir no posto de saúde, tá? E fazer medicina de primeiríssima qualidade, telemedicina. Olha, meu prefeito, você está escutando a gente aí? Camaçari precisa sair na frente de Salvador, das 417 cidades que a gente tem na Bahia, e a gente não, eu, Viranilde, estou contando com isso, porque eu quero ver o povo de Camaçari enxergando bem, porque já há algum tempo, o número de pessoas em Camaçari de idade que tem catarata e que não conseguiram fazer uma cirurgia, não é 2 nem 3, são muitos. Escutou? Um beijo no coração para você, meu querido. Precisamos avançar e vamos avançar. Eu posso te falar uma coisa? Eu tenho visto por parte da prefeitura uma visão, assim, muito aguçada em relação à oftalmologia. E eu agradeço, viu? Isso é bom. Muito bom. A gente não tem só que criticar, a gente tem que elogiar. Ou quando tá bom, eu também sou assim, eu faço elogio. Olha, nós temos uma regulação agora. Eu tenho um rapaz chamado Lúcio, que está na regulação agora. Ele é uma pessoa gentilíssima. Uma pessoa que, quando a gente precisa de alguma coisa, ou quando precisa de nós, é uma interlocução fácil. Entende? Então, quando você bota as pessoas certas no lugar certo, destrava tudo. Sim. Facilita. Existe uma... Sabe, trabalhar no SUS não é fácil, mas se você tem uma pessoa gentil, que te trata bem, que te escuta, já muda tudo, não é? Verdade. Não é? Então, assim, eu tenho visto essa boa vontade, eu tenho visto a prefeitura tentar trabalhar. Vai ter agora uma feira de saúde, que é uma coisa que a prefeitura está mostrando o trabalho, e a gente vai estar lá junto com ela. Que é dia 29 e 30, né? 29 e 30. Eu acho que... E vai ser em Abrantes, viu? Olha lá vocês aí, dia 29 e 30 vai acontecer uma feira em Abrantes, uma feira de saúde. De saúde, com várias clínicas, né? Vários prestadores que vão estar lá dando assistência em várias áreas, não só oftalmologia, uma série de prestadores. Então, a prefeitura, aos poucos, vai se organizando ao longo desse ano. Foi um ano difícil de... Sim, né? Todo começo de governo é difícil, Um ano né? difícil porque precisava preparar o terreno, né? Sim. Mas agora eu acho que vai deslanchar. Porque eu também acredito. As pessoas têm boa vontade. Você vê uma mudança... Olha, você vê uma mudança objetiva, não é uma coisa subjetiva, não, sabe? Então, na fluidez da pessoa ser atendida, da pessoa voltar com uma demanda de, por exemplo... Das UPAs que foram abertas, que estavam fechadas, tudo isso conta, né? Por exemplo, pacientes que antes ficavam na fila do laser, meses a fio, para retinopatia diabética. E as pessoas têm sido atendidas com mais presteza. Então, gente, dê a César o que é de César. A gente quer falar, criticar com grande, assim, sem falar acidamente. E também elogiar.
Claro. É preciso Se tá fazendo elogiar. bem, a gente Se tem está que fazendo elogiar. bem, a gente também tem que falar. Né? Quando falta alguma coisa, eu também bato. Ei, vamos melhorar isso aqui que é bom pra gente. Não, a gente está fazendo porque a gente quer o bem das pessoas. Eu gosto dessa posição minha de não ser partido nenhum e chegar pro prefeito A ou B, ou que saiu. Ó, prefeito, isso aqui tá errado, tem que melhorar. Ele se zanga, fica de mal comigo. Tá bom, fique lá no seu canto. Aí vem Caetano. Ó, Caetano, isso aqui precisa melhorar. Ó, Caetano, naquela rua ali eu passei, tem um buraco. Eu faço isso. Olha, Ó, tem lixo ali, até as pedras pra limpar. sabe de uma coisa? Amigo faz crítica construtiva. Sim, amigo faz crítica. Bajulador construtiva. nunca critica. Não. Entendeu? O bajulador fica dizendo que tá tudo bom. Ah, você tá lindo. Você Não, é lindo, você tem que maravilhoso. orientar. Olha, o prefeito devia agradecer você se você faz uma crítica construtiva, que não é uma crítica que você vai fazer porque você não gosta dele. Não. É porque você quer ajudar. Quero ajudar. Amigo critica. Com certeza. É ou não é? Agora o bajulador, não. O bajulador tá tudo lindo. Né? Chama Esse ele, não conversa, ajuda. chama a deputada, fala, ó, deputada, precisa trazer isso para Camaçari, precisa melhorar aquilo, de boa. Estou conversando com o secretário, olha, secretário, isso aqui precisa melhorar assim, assim. Porque eu estou de fora, quem está de fora é que enxerga mais. É preciso ter essa crítica construtiva. Faz bem, Sim. porque senão você acaba numa bolha que tá, você nem olha se você tá errado, que né? nada. Então, assim, eu acho muito bom que você faça isso, Eu faço isso. né, de uma maneira elegante, Elegante. né? Elegante. Que é sempre assim que a gente tem que se portar, né? Tem que fazer de uma maneira elegante. Chamar, eu ligo, tudo bom, como vai? Isso, assim, assim, assim. Ele dá risada, fala assim, Nilde sempre liga para falar de alguma coisa quando precisa. Eu acho legal. Ontem, essa semana, Ivonei disse assim, você tá calada esse dia, o que é que você tem? Eu digo, não, é porque eu tô cheia de coisa. Mas não é não, porque eu fiz uma cirurgia e aí fiquei um dia sem poder falar muito, eu falo demais às vezes. Aí me deixaram de castigo. Me conte aí, doutor aonde? O senhor também coordena equipes e lidera instituições. Qual o segredo para equilibrar liderança, ciência e cuidado humano? Olha, não existe liderança sem você ser genuíno no que você faz. Se você fala e não faz, e não cumpre, não tem palavra, a sua equipe não te respeita, né? Exatamente. Então, eu acho que você tem... A liderança, ela aflora naturalmente, entendeu? Não é para mim uma coisa difícil, porque eu gosto de tratar bem as pessoas. É um bom dia, mesmo que seja para a pessoa mais simples. Eu também. Entende? Me faz bem isso, inclusive. Porque nós não somos nada, né? Não. Você sabe disso, né? Você sabe disso há muito tempo. Nós precisamos ser, não ter. Então, o resto, tudo é consequência. Então, assim... Nós a gente precisamos não- ser educados com as pessoas, tratar com Exato. carinho, com amor, né? Nossa equipe que está do nosso lado são as pessoas que mais precisam, a gente precisa ter carinho com elas. Sabe por quê? Elas estão com a gente muito. Tem que humanizar. Várias horas da nossa vida, a minha equipe está do meu lado. Você acha que eu não trato minha equipe bem? São pessoas que são importantíssimas para mim, entendeu? Sem minha equipe eu não faço nada, eu sou morta. Nada. Inclusive, é a sua ruína se a sua equipe não gostar de você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, é uma troca. A vida é uma troca, não é? A gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. De vez em quando ele diz assim, ela tá chata, ou por que ela tá calada? Eu digo, assim mesmo, aí daqui a pouco se conversa. Ser chefe é chato, tá? Tipo assim, ser mãe é chato. Porque Mas eu não menino digo vai ser se chefe, lavar, não. Quem tem menino vai chefe pra é escola, índio. né? Quem tem chefe é índio. Então, Eu assim, tenho parceiros, meu. Então, não, mas eu digo assim, às vezes a gente está numa situação que a gente tem que chamar a atenção de algumas coisas. Tipo assim, É mãe, necessário. menino, toma banho, tá na hora da escola, não sei por onde. A mãe faz coisas que nenhum amigo faz, não é? A mãe e o pai. Exatamente. Mas é para o bem da criança, é para o bem. Então, quando você está numa empresa que você chama a atenção sempre de uma maneira educada, tá? Você está querendo o bem de quê? Da empresa. Exatamente. É a empresa que paga o salário de todo mundo, que faz todo mundo prosperar. Então, a gente tem que entender como se fosse uma família. Não é verdade? Tratar como se fosse um familiar. Eu acho que isso é muito cliente, importante. né, doutor? Sem meu cliente eu não vivo. E aí? Né? E isso vai... Se isso é genuíno, e eu sei que no seu caso é, as pessoas vão começando a gostar de você, te respeitar, saber que você tem dia que você tá ruim, tá bem. Eu também. É normal a gente ter um humor assim que varia um pouco, gente. É normal. Tem dias que eu não sou sempre aquele cara certinho, bonitinho, maravilhoso. Ninguém Tem é. horas que eu fico chateado. É normal, Somos humanos. né? Contanto que a gente não distrate ninguém, que não faça loucura e tal, Claro. né? Dentro daquele normal, olha, tudo bem. Mas é preciso uma coisa que você falou aqui antes.
é preciso a gente estar bem consigo mesmo para fazer bem para os outros, né? Então, por exemplo, você se prepara para uma cirurgia, eu me preparo. Eu penso nas pessoas, eu penso nos casos, eu penso... Entendeu? Para mim é um lance muito especial eu estar espiritualizado, eu estar equilibrado, eu estar fazendo exercício físico. Eu não posso ficar de farra no fim de semana se eu opero segunda-feira. Não dá, é incompatível, não é profissional, entende? Então eu maneiro até no meu estilo de vida. Olha, padre não reza missa de sunga. Então cabe ao médico ter compostura de médico. Concorda comigo? Concordo. A gente não pode ser de outra forma. A gente abraçou essa profissão, é 24 horas, entendeu? É profissão 24 horas. Seu marido é assim, que eu conheço. Com certeza. Ele é das antigas, é desse jeito com ele também. Então, é uma coisa que vem de dentro. A gente, é tipo assim, uma virtude que nasceu com a gente. Quando o médico é de verdade. Agora, nem todos são, às vezes não todos são, mas a gente tem que... tem que dar subsídio quando a gente ensina em faculdade, por exemplo, eu falo, para falar com as pessoas com honestidade. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, você tem que ser um médico, mas não fazer mais do que você sabe. Sim. Saber o seu limite. Isso é muito importante. É um ecossistema. É. Tudo hoje na vida, você trabalha com ecossistema. Eu trabalho com comunicação. O que eu não sei fazer, eu dirijo para outra emissora. Eu dirijo para outra pessoa que trabalha com aquela área. A mesma coisa é o médico. Se ele não sabe fazer determinada coisa, ele tem que olhar, não, essa parte aqui tem um companheiro tal, meu amigo médico, que você pode ir para ele, que ele é um bom médico, você pode ir confiar, porque ele já atendeu vários clientes que eu mandei, vai ser sucesso. É claro que ele pode errar, todo mundo erra, mas você tem que ter uma equipe que você direcione. Mas isso é tão importante. Olha, o médico que faz isso, que sabe o seu limite, encaminha bem, ele conquista a família toda. Ele nunca vai morrer de fome, não. Ele vai ser respeitado, porque as pessoas sentem nele uma coisa que nenhuma inteligência artificial tem. Sabe o que é? Bondade. Humanidade. Por isso que eu digo, ó, não tem que ter medo de nada, porque é tudo técnico. Mas o médico não é só técnica. É muito mais do que isso. Como é que você ensina um computador a ser bom? Não ensina. Não tem como. A bondade, a virtude, o querer bem, a compaixão, são coisas... Como é que você ensina isso, né? Então, assim, por isso que eu digo para você, o médico não tem que ter medo de nada dessas tecnologias, porque você sendo bem formado, você vai dominar tudo e vai ser mais uma grande ferramenta que você vai, sucesso. Usar para melhorar a vida do outro. Claro, o objetivo da medicina é tratar as pessoas. Acabou. Você falando que você se cuida, que o médico, o padre não se leva a missa de sunga, eu vejo às vezes dia de sábado, a gente senta, brinca, vai na piscina, volta, às vezes toma uma cervejinha, às vezes não toma, quando é domingo ele vai, não, hoje eu vou comer frutas, vou deitar na minha rede, amanhã tem muita gente para atender, tem que estar light, dessa idade. E uma pessoa que está com 86 anos, ainda tem 20 e tantas pessoas que atende por dia. Não atende mais porque não tem vaga. Porque gosta do que faz, né? Mas ele se arruma todo de manhã e diz, não, eu tenho que trabalhar, não posso ficar em casa não. Ficar em casa fazendo o quê? E estudo o tempo inteiro. Então, me conte aí uma coisa. O que é que o senhor diz para o jovem médico e estudante que nos ouvem? Que conselho o senhor deixaria para quem deseja trilhar uma carreira de impacto como a sua? Poxa, obrigado pela me ter aí como um exemplo, que eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de mim. Mas eu acho assim, olha, é preciso gostar do que faz. Então, dentro da faculdade de medicina, o que é mais fácil é você saber o que você não quer, primeiro. Você excluir. Eu não quero fazer ginecologia. Não quero... E dentro dessa sua vida, já procurar fazer as coisas que você acha que quando você ficar mais velho, você não vai achar ruim, tá? Que você vai continuar gostando. Outra coisa, na sua carreira, as coisas vão se solidificando, elas vão mudando. Sempre procure sair da zona de conforto, estudar. A melhor maneira de você ser um bom médico, eu acho, tecnicamente, é você se engajar no estudo, no ensino, em alguma
alguma faculdade, alguma coisa assim que você possa continuar. O médico que não estuda continuamente, ele fica obsoleto rapidíssimo. Ele tem que estar buscando autoconhecimento constantemente. Você tem que estar sempre ancorado em pessoas que você sabe, em grupos de estudo. Não precisa você estar na faculdade. Às vezes é um grupo de estudo, às vezes é um Greyhound, você tem que ter aquela disciplina. Porque quando você está do lado de pessoas boas, seus pares, que você respeita, você se torna um deles. Entende? Você se torna natural. Olha, eu andando com residente, que é os caras super, né, bacana, pô, para eu estar do lado desses caras e dar aula para eles, às vezes, eu tenho que estar nos trinques também. Exatamente. Então, a melhor maneira de aprender é ensinar. E é de estar do lado desse pessoal que está super... Quer ser grande, fica do lado de quem é grande também, não tem isso? Eu costumo falar uma coisa bem prosaica, assim, com os meus alunos, né? Eu nunca vi urubu voar com águia. Águias voam com águias. Águias voam com águias. Entendeu? Então, mesmo que você for uma águiazinha pequena, procure voar com elas, porque você um dia se transforma numa delas. Eu digo muito isso. Bem, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio inspirador de A Dona do Olhar Aguçado. Quero agradecer imensamente ao professor e doutor Roberto Lawande pela generosidade em compartilhar seu tempo, conhecimento e visão de futuro. Agradecer a toda a equipe e lembrar para vocês que tudo é possível na vida. Deixar um beijo no coração e lembrar também, olha, chega a me arrepiar todo, ó. Ele foi ser oftalmologista quando foi cuidar da mãe que estava com problema no olho. Isso aí hoje me marcou, porque eu não conhecia essa história. Obrigado, minha equipe. Obrigado, doutor. Eu agradeço. Volte sempre, a casa é sua. Muito. E vão assistir a gente aí, pode ter certeza que vai ser um sucesso. E vou mandar recado pro senhor, viu? Pode esperar. Pronto, menino.